Boa noite, pessoal. Que gostoso estarmos aqui juntos novamente para mais um encontro do nosso curso A Eterna Mensagem. Vejam, 7º encontro, hein? Olha, estamos na metade do curso. Que bom, não é? Estamos aprendendo tanto, é tão gostoso. E hoje nós vamos continuar a falar do apóstolo dos gentios que iniciamos no encontro 6. Mas antes da gente começar, vamos fazer a nossa prece? Então, vamos fechar os nossos olhos, serenar nossos corações, pedir a Deus que nos ilumine, que derrame sobre nós as suas bênçãos, o seu amor, que sintamos a sua presença em nossos corações, que possamos compartilhar deste conhecimento tão valoroso que a doutrina espírita nos traz. Obrigada, Jesus, por estar ao nosso lado nessa jornada de aprendizado. Muito obrigada. Que assim seja. Muito bom. Estão prontos para a gente começar a falar mais um pouquinho sobre o apóstolo dos gentios? Então vamos lá. Vamos ver aqui como é que fica melhor para vocês verem. Acho que assim fica melhor, né? Então, encontro número 7, a eterna mensagem, revelações espirituais ao longo dos tempos. Antes da gente começar, vamos relembrar as nossas orientações para o estudo. O nosso tempo de estudo é de 1 hora, tá bom? Mais ou menos. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem registrar as perguntas no chat, porque depois a gente vai responder para vocês, tá bom? E caso vocês queiram falar com a nossa equipe diretamente, tirar dúvidas, use o nosso telefone de contato. Será um prazer tirar as dúvidas de vocês. Combinado? No encontro de hoje, vamos ver o que a gente vai estudar. Olha, é o capítulo 3 ainda, ok? Da página 60 a 69 do livro A Eterna Mensagem, da Terezinha Oliveira. E vamos falar sobre o surgimento do apóstolo dos gentios, retomando um pouco o que vimos na semana passada. Falaremos das viagens de Paulo, dos lugares que ele visitou, dos seus cooperados, das divergências que ele encontrou pelo caminho, todo o trabalho de assistência que Paulo de Tarso criou, a sua mediunidade curadora. Falaremos de alguns casos específicos, como o espírito que eles não puderam afastar. De graça recebestes, de graça dai, sobre a mediunidade abençoada. O que aconteceu em Trode e sobre as epístolas, que na verdade será o nosso último assunto de hoje. Vamos lá? Vamos começar? Surge o apóstolo dos gentios, esse homem extraordinário que foi Paulo de Tarso. Na semana passada, no encontro 6, nós estudamos como Paulo de Tarso surgiu. Falamos sobre a sua vida, né? Como que foi o seu apostolado antes dele se tornar o apóstolo dos gentios. Quem ele foi, né? Onde ele nasceu, basicamente porque ele foi escolhido para ser o apóstolo dos gentios. Como que foi a sua conversão, né? Quando Jesus falou diretamente com ele em Damasco, todos os desafios que ele enfrentou, as pessoas que ele conheceu. E hoje falaremos um pouco mais sobre essas pessoas que ele conheceu e que o ajudaram a fazer esse trabalho infinitamente maravilhoso que foi o seu apostolado. Então, o apóstolo dos gentios, nós já vimos que ele recebeu esse nome basicamente porque ele teve um papel especial, um papel diferenciado no trabalho que Jesus destinou a ele. Paulo recebeu uma incumbência única, que era pregar, ensinar, doutrinar os gentios. Ele deveria sair de Jerusalém. Ele deveria espalhar a boa nova, disseminar todo esse belo conhecimento que Jesus nos trouxe. Ele tinha essa missão árdua e dolorosa, porque, obviamente, para fazer isso, Paulo enfrentou inúmeros desafios. Ele precisaria ter muita coragem, ele precisaria vencer seus medos, seus receios, vencer a si mesmo, o seu orgulho, se tornar imensamente humilde, se burilar, se aprimorar como pessoa, que é o que o Espiritismo nos ensina, não é? Paulo foi um grande exemplo de transformação, alguém que podemos nos inspirar, alguém que podemos ter como um grande exemplo para mudar as nossas vidas, para caminharmos ao lado de Jesus. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre Paulo.
Em Atos dos Apóstolos 22, tem essa passagem aqui, que eu trouxe ela integralmente para que a gente possa refletir um pouquinho. Olha só. Eu vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Esse é um diálogo que aconteceu entre Paulo e Jesus. Olha que coisa extraordinária. Já imaginaram nós tendo esse prazer de conversar com o próprio Jesus? Paulo passou por isso. Após o desencarne de Jesus, ele teve essa conversa com ele, né? Na verdade, o que aconteceu é que ele estava orando no templo. Paulo estava em orações fervorosas, né, pela sua fé, que era imensa, quando Jesus apareceu e pediu que ele saísse rapidamente de Jerusalém, porque estavam chegando pessoas que desejavam prendê-lo, né, que desejavam fazer com que ele pagasse pelo que ele havia feito, porque ele teve uma vida antes, né, de se tornar o apóstolo dos gentios. Paulo fez muitas coisas que ele se arrependia, né? Mas ele entendia que a partir daquele momento ele devia fazer uma grande mudança, como acontece conosco. Às vezes cometemos erros, equívocos, pelo nosso nível evolutivo, pelas dificuldades que enfrentamos, mas se levantarmos a cabeça, entendermos que somos falhos, que somos imperfeitos, né? Que fomos criados simples e ignorantes, como o Espiritismo nos ensina, e tivermos coragem para vencer os nossos medos, as nossas culpas, aceitar nossos fracassos, né? Nos reformarmos intimamente e seguirmos em frente. Por isso eu gosto tanto de Paulo, porque ele é um exemplo disso, de algo que é tão difícil para todos nós. Então, Paulo, ele era um perseguidor, na verdade, e agora ele passava a ser perseguido. Também a gente observa aí a lei de causa e efeito, não é? Ele era alguém que perseguia, que magoou, que matou, que açoitou. Ele fala aqui do sangue de Estevão, que provavelmente Paulo guardava uma imensa culpa, porque, como estudamos no nosso encontro anterior, Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo e ele morreu aprovado por Paulo, né? Que era Saulo ainda, que como nós já vimos. Então imagina como ele, para ele lidar com aquela situação, né? Ele tinha matado uma pessoa que havia sido um dos primeiros mártires do cristianismo, que havia começado essa missão de amor, que era espalhar o evangelho do Cristo, né? Então, Jesus sabia que ele seria perseguido e ele o recomendou que ele saísse, até porque a grande missão de Paulo era pregar aos gentios, ensinar aos estrangeiros, aqueles que eram não judeus, né? Então ele enviou Paulo, na verdade, para essa evangelização. E ele foi direto para Tarso. Assim que isso aconteceu, ele foi para Tarso e lá ele iniciou o seu trabalho de apostolado. Natural que ele voltasse para sua casa, não é? Paulo de Tarso, né? Da cidade de Tarso. Então ele voltou para sua casa. E ali ele ficou. E sabe-se que ele fundou algumas igrejas ali na região da Cilícia, mas não se sabe exatamente como, nem exatamente quanto tempo ele ficou lá. Estima-se que ele ficou de 6 a 7 anos ali naquela região, tá? Então aqui também tem uma foto aqui da região da Palestina, para a gente começar a entender também um pouquinho o quão grande era aquela região, e na época não havia meios de locomoções como hoje, né? Senão seria fácil. A gente pega um avião, né? Pega um carro, facilita o trem, mas naquela época se andava a pé, e Paulo fez muito da sua jornada a pé. Então, para a gente começar a mensurar quais foram as dificuldades, os imensos desafios que Paulo enfrentou em sua jornada de redenção e de amor. Olha aqui, trouxe uma passagem também bastante interessante do que aconteceu ali em Antioquia, né? Em Antioquia, formara-se uma nova igreja. Começou ali uma nova igreja. As primeiras igrejas cristãs, como essa de Antioquia, elas não sofriam tanta influência do judaísmo, porque elas eram compostas em sua maioria pelos gentios, pelos estrangeiros. Então era mais fácil, porque não tinha toda aquela
aqueles preceitos daquela lei, da lei mosaica, da forma como havia no judaísmo. Então, era mais fácil, né, fazer esse trabalho. Então, ali por ser composta, na maioria, pelos estrangeiros, né? Na de Antioquia, haviam os cipriotas, que eram da ilha de Chipre, haviam também os sirineus, que na época de Jesus, um sirineu, ele era um habitante da cidade de Cirene, certo? E na costa ali da região do norte da África, na costa do norte da África, e viviam ali muitos judeus. Um exemplo bem interessante de um sirineu era Simão, né? Simão é um caso bíblico bem conhecido, porque Simão ele aparece nos evangelhos, né, como alguém que ajudou Jesus a carregar a cruz até o Gólgota. Então as pessoas sabem quem é Simão por causa disso, e ele era um sirineu, então é interessante citarmos o caso de Simão. Também havia os helenistas ali, naquela região da Antioquia, que eram judeus que falavam grego, né, e Paulo falava grego, então a gente já viu isso, que ele falava algumas línguas, e por isso era tão fácil, pela sua cultura, inteligência, né, as línguas que ele falava, ele tinha mais facilidade de pregar aos estrangeiros, estudamos isso no nosso encontro anterior, tá? E aquela igreja ali da região da Antioquia, ela estava ficando bem numerosa. E é interessante também que eu trouxe aqui para vocês, que foi na igreja de Antioquia que pela primeira vez os cristãos foram assim chamados, porque até aquele momento eles eram chamados homens do caminho. Não havia ainda o termo cristãos, que depois veio o termo cristianismo. Então, essa nova igreja que foi formada ali, os homens do caminho, até coloquei essa imagem para vocês verem, fazerem essa ligação, foram ali chamados pela primeira vez de cristãos. E que é o termo que nós conhecemos até hoje. Mas naquela época eram homens do caminho, porque eles caminhavam fazendo a sua pregação de amor. Né? Muito interessante. Por isso que a gente traz essa passagem também. Outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui, que é muito importante que vocês saibam, é sobre Barnabé. Barnabé é um personagem bíblico também bastante importante, né? Barnabé, lembram dele? Nós estudamos também ele no encontro passado. Foi ele que levou Saulo pela primeira vez para apresentar lá os homens do caminho, aos cristãos, dizendo que ele havia se convertido, né? Então ele trouxe Paulo para ajudá-lo, porque senão Paulo chegaria lá sem ninguém saber o que havia acontecido com ele em Damasco, e ele provavelmente não seria aceito. Mas Barnabé, que havia acompanhado essa sua trajetória em Damasco, o levou e o apresentou, né? Trouxe ele, e aí foi assim que Paulo conseguiu se inserir no meio dos apóstolos de Jesus, ok? Barnabé, para a gente entender um pouquinho melhor sobre ele era descendente de uma tribo que era a tribo de Levi, né? A tribo de Levi era de uma família sacerdotal, que eles costumavam falar, sacerdotal judaico-cipriota. Nome bem difícil, né? Mas era das descendências deles ali. Então, ele vinha dessa tribo de Levi, e a Bíblia relata que ele foi um membro dessa igreja primitiva de Jerusalém. Né? Essas igrejas que foram fundadas ali eram conhecidas como igrejas primitivas. E ele caminhou com os apóstolos, e mais tarde ele veio a ser companheiro de Paulo, ele caminhou com Paulo em suas missões. Por isso que ele é um personagem tão importante para nós trazermos aqui. Outra coisa bastante interessante para a gente saber, porque às vezes a gente encontra esse termo levita na Bíblia. Então é importante a gente saber que um levita, né, que era membro da tribo de Levi, como eu disse, ele tinha algumas responsabilidades religiosas e políticas, sempre, né? Política e religião andavam meio juntas naquela época. Então ele tinha essas obrigações religiosas e políticas para com os israelitas. Ele tinha essas obrigações. E eles tinham esses deveres específicos, né? E as tribos das terras, eles tinham a obrigação de dar-lhes dízimo também. Por exemplo, especialmente o dízimo que era conhecido como dízimo dos levitas, ok? E aí, o que é muito gostoso saber sobre Barnabé também é que ele era um homem, né, chamado José, na verdade, e ele era de Chipre também, como eu já falei, e os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho da consolação.
personagem bíblico interessantíssimo, porque ele era conhecido como o Consolador, o que consolava os corações. Por isso ele recebeu esse nome, Barnabé. Os nomes naquela época tinham sempre um significado importante. Então, quando nós estudamos esses personagens bíblicos, é bem interessante a gente tentar entender o que significa aquele nome, porque sempre há um contexto ligado a ele, né? E no caso de Barnabé, que tinha nome, na verdade, José, era esse, ele era o grande consolador, consolava os corações. Bonito, né? Conhecer um pouquinho mais sobre Barnabé. Então, não foi à toa que Barnabé apresentou Paulo de Tarso ali para os apóstolos de Jesus, que pôde inseri-lo naquele meio e o acompanhou depois em suas viagens, ok? Aí eu trouxe aqui esse mapa, que eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem pelo tamanho, mas ele mostra o tamanho da jornada aí. Todos esses pontinhos pretos que vocês estão observando são cidades pelas quais Paulo passou. A gente vai estudar depois no próximo encontro, no encontro número 8, as viagens de Paulo, mais em detalhe. Aí a gente vai ver cada cidade dessa aí. Mas a gente, é muito interessante a gente olhar, vejam só, Roma, essa seta aqui, o que ela está mostrando? Ela está mostrando aqui, ó, que eu vou colocar o mouse para vocês verem, ó, a cidade de Roma aqui, ó, até aqui a cidade de Chipre, né? Então, nessa região aqui para baixo, aqui em cima, ó, tá Tarso, tá bom? Não sei se vocês conseguem ver o número 8 aqui é Tarso. Então, você vê a distância de Roma aqui, até Tarso, Chipre, que é uma dessas regiões que eu acabei de falar para vocês, né, que da onde era Barnabé, mas vocês conseguem, ó, Antioquia aqui, onde é a primeira igreja, que eu acabei de comentar, ó, é o número 15 aqui. Então, Antioquia está aqui, Tarso está aqui no número 8, também tem aqui no número 7, olha, tá vendo? Chipre aqui é essa ilha, ó, número 9. Olha Damasco aqui, onde aconteceu a conversão, né, de Saulo, que se tornou Paulo. Então, se vocês olharem esse mapa depois, a gente vai falar das cidades, olha, Listra é uma das cidades também pela qual Paulo passa. Então, tem todas aqui, né? A gente não vai entrar em detalhes delas agora, mas para mostrar. E aí é interessante a gente saber, né? No caso aí de todas essas cidades que ele visitou, tem alguns exemplos, ó. A Fenícia, Chipre, Licaônia, Macedônia, Grécia, Roma. Ele sempre pregava com muito entusiasmo, muito destemor, muita sabedoria, porque esse era o espetacular apóstolo dos gentios. Mas olha que interessante essa informação que eu trouxe para vocês. Paulo, nas suas viagens, em sua jornada, ele percorreu 20 mil quilômetros a pé. Para pensar. Quanto ele andou, né? O historiador, que tem um historiador que é o Daniel Hopes, que ele que fez essa medição, e que Paulo, para percorrer esses 20 mil quilômetros a pé, ele levou, estimaram, né, que ele levou 14 anos. Olha que legal a gente saber isso, né? Então, foi muito interessante, e além disso, a gente tem que saber também que ele não viajava sozinho, ele tinha sempre uma companhia. Então, ele viajou com Silas, ele viajou com Barnabé, ele viajou com Timóteo, com Tito, a sua companhia mais constante, que foi Lucas, mais constante companhia de Paulo foi Lucas, e outros também que nós vamos comentar. Então, aqui a gente consegue ter uma ideia da magnitude da missão de Paulo e as grandes dificuldades e desafios que ele enfrentou. E vocês pensam, Paulo fazia isso no seu tempo livre. Ele não ficava pregando o tempo todo, como se pensa, né? Mas não, ele tinha que sobreviver. Então, as suas pregações eram feitas no seu tempo livre, né? Porque ele também tinha que se alimentar, certo? Então, mas a gente vai entender isso melhor mais para frente, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora de Antioquia, ok? Então, olha, Barnabé, o que acontece ali em Antioquia? O Barnabé verifica essa situação que está acontecendo lá, e aí ele resolve buscar Paulo, né? Então, aquela igreja que está formada, que nós já falamos, que predominantemente composta por gentios, ele entende que é uma grande oportunidade de Paulo vir e fazer o seu apostolado, e fazer a sua pregação, ensinar aquele povo. Então, ele busca Tarso, ele vai até Tarso, busca Saulo, né, Paulo, para ajudar nessa evangelização daquelas multidões. E eles ficam ali naquela região da Antioquia por aproximadamente um ano, bastante, né? Eles ficam bastante tempo ali. Então, a gente vai tendo ideia de quantas pessoas eles começam a tocar os corações, eles trazerem a boa nova, ensinarem o evangelho de Jesus, tá bom? Aí,
Mais um personagem aqui que eu trouxe um pouquinho para vocês. Vamos falar do Silas. Mas tudo bem que eu trouxe alguns acompanhantes que são mais relevantes assim para a gente comentar, né? Então, olha, Silas foi um profeta da igreja de Jerusalém que também tinha cidadania romana, como Paulo. Então, para eles tinha essa condição, né? Esse conhecimento, esse estudo, essa facilidade um pouquinho maior de atuar, porque como eram cidadãos romanos, não era tão fácil prendê-los. Tinha aquelas leis, aquelas regras que a gente estudou no último encontro, né? E ele também, com as pregações da palavra, ele exortava, encorajava, fortalecia os fiéis. Silas também era um grande exemplo. E Silas acompanhou, né, o apóstolo, né, Paulo de Tarso pela Síria, Ásia Menor, Macedônia, até Tessalônica, não é? Mas o que é interessante a gente saber sobre Silas é que ele foi um profeta da igreja de Jerusalém, né, que também fazia essa pregação extraordinária, mas ele aparece na narrativa bíblica, né, no episódio em que ele foi escolhido para acompanhar Paulo e Barnabé na tarefa de transmitir aos cristãos, que são os gentios, por meio da igreja de Antioquia, ele trouxe a decisão do Concílio de Jerusalém, que tratou dos assuntos relacionados à aceitação e comunhão dos gentios como membros da igreja, porque havia uma grande discussão naquela época entre aqueles povos se os gentios, né, poderiam ser aceitos ali na igreja de Jerusalém, porque eles não tinham os mesmos hábitos religiosos, os mesmos costumes. Então, houve o concílio da igreja, que é aquela reunião que eles fazem, né, para decidir, né, o que vai acontecer em relação a quaisquer coisas, a quaisquer desafios que se apresentavam para a igreja de Jerusalém. E naquele momento, Silas soube daquela decisão e trouxe que seria aceito. Mas não seria aceito de uma forma tão tranquila quanto se pensa, ok? A gente vai comentar um pouquinho melhor o que aconteceu ali, né? Qual foi a grande questão, a grande discussão que havia para saber se os gentios poderiam ser aceitos, né, na igreja de Jerusalém. As práticas eram um pouco diferentes. Vamos entender um pouquinho melhor. Mas antes da gente entender, vamos falar de mais um personagem interessantíssimo. Esse personagem aqui eu também sou fã. Quem não o conhece muito bem, espero que depois da minha explicação sobre ele também passem a ser fã do nosso querido Timóteo. Eu gosto muito de Timóteo porque ele foi um jovem líder. Olha, eu trouxe essa foto aqui, que obviamente não é o Timóteo real, mas ele foi um jovem líder da igreja primitiva também, mas ele era muito jovem, e é tão bonito, não é? Quando nós vemos pessoas assim, já tão jovens, né, ligadas a uma causa, a um ideal e a um ideal de amor, como era esse, né? Eles não há muita certeza, mas acredita-se que ele nasceu em Listra, que também é uma província romana, ali da região da Galácia, tá? E ela está em Atos aparece como cidade de Licaônica, tá bom? Mas também há a possibilidade de que a cidade natal de Timóteo tenha sido Derbe, tá? Então há uma dúvida sobre ter sido Listra ou ter sido Derbe, mas a que é mais amplamente aceita é que ele nasceu em Listra, ok? O pai de Timóteo era grego, né? Mas a mãe dele, a mãe dele que era Eunice, o nome dela, se eu não me engano, ela era judia, ela e a mãe dela, né? Então a avó de Timóteo e a mãe eram judias. E acredita-se que elas se converteram também durante a primeira passagem do apóstolo Paulo. Não há certeza sobre isso, mas acredita-se nisso, que elas se converteram a partir desta passagem do apóstolo por Listra e Derbe, que foi lá pela a segunda viagem missionária de Paulo, né, quando ele voltou da região da Licaônica, que depois a gente vai entender e comentar um pouquinho melhor. E Paulo, quando conheceu Timóteo, ficou extremamente impressionado com o desenvolvimento dele, porque ele já havia, com tão pouca idade, ele já havia se desenvolvido, entendido os seus ensinamentos, entendido o cristianismo, e ele já pregava com exaltação, com entusiasmo, com aquele destemor. Então, devido a como Paulo ficou impressionado com ele, ele levou Timóteo para estar com ele em suas viagens, em suas pregações, até para prepará-lo, porque Paulo, por onde ele passava, ele fundava os agrupamentos cristãos, que também conhecidos como igreja, mas nós no Espiritismo
sabemos que igreja significa agrupamento, é uma reunião de pessoas que não tem relação com paredes, com um templo. E é importante a gente ressaltar isso, porque a gente sabe que para fazer orações, para elevar os corações a Deus, nós não precisamos estar em um lugar específico, porque nós elevamos o nosso espírito para fazer oração, nós nos conectamos pelas nossas atitudes, pelo nosso padrão vibratório, não é? É assim que a gente faz na oração. Dentro do Espiritismo, nós sabemos que essa questão de templos, elas não são relevantes para nós, não é? Então, essa questão da igreja, a gente tem que entender que é um agrupamento, ok? É uma reunião de pessoas, tá bom? Existe uma possibilidade que Timóteo tenha sido levado por Paulo para substituir João Marcos, que Paulo, em um determinado momento, é que nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, que algumas divergências que sofreram, mas quando Paulo se desentendeu, não queria levar João Marcos, então ele escolheu Timóteo para segui-lo, tá bom? Então é interessante, vejam que essa questão de Timóteo está em Atos 14, então quem quiser ler sobre isso, se aprofundar um pouquinho mais, vale a pena, tá bom? Recomendo. Mas vamos continuar nossa jornada. Agora vamos falar sobre Lucas, certo? Lucas. Ai, Lucas. Gosto tanto de Lucas. Ele foi o escritor do terceiro evangelho da Bíblia. Ele não escreveu apenas esse evangelho dele, mas ele escreveu Atos dos Apóstolos também. Muitos pensam que Lucas acompanhou Jesus, mas na verdade, Lucas, ele era médico. Na verdade, eles usavam a palavra curator, que a tradução também era para advogado, mas acredita-se que a profissão de Lucas mesmo era médico, tá? E Lucas foi um dos apóstolos de Jesus que realmente estudou, foi entrevistar as pessoas que estiveram envolvidas com Jesus. E ele traz algumas passagens no seu evangelho que não aparecem nos outros evangelhos, né, Marcos, Mateus, não aparece. Então, Lucas, ele tem algumas coisas diferentes em seu evangelho sobre a vida de Jesus que vale bastante a pena estudar, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês alguns dos exemplos, né, de que é colocado no Evangelho de Lucas, que não tem nos outros, ó, que é a visita de Jesus ao templo quando ele tinha 12 anos, né, a ida dos pastores, né, como é que foi a saída dos pastores, a parábola do bom samaritano e o filho pródigo, tá? Então, Lucas traz todo esse contexto interessantíssimo, ele conversou com Maria para escrever, então, vale bastante a pena estudarmos também o Evangelho de Lucas. E ele foi o maior acompanhante de Paulo de Tarso. Ele esteve com ele nas suas viagens, o acompanhando, ensinando e aprendendo com ele, e por isso pôde trazer fidedignamente tantos ensinamentos para nós nas páginas da Bíblia, ok? Aí aqui eu trouxe um pouquinho da questão das discordâncias que que eu acabei de comentar aí quando eu falei do Timóteo nos slides anteriores, né? E Barnabé, ele tinha esse primo que era João Marcos, tá? Mas esse João Marcos, ele já havia vacilado em algumas pregações. Paulo já havia observado isso. E Paulo, ele tinha aquele rigor que caracterizava o seu espírito. Ele exigia excelência. Ele não gostava, né, que as pessoas que o acompanhavam fizessem titubeassem, né, tivessem atitudes displicentes. Paulo exigia, né, desses seguidores, porque era necessário, afinal de contas, era uma responsabilidade, uma missão abençoadíssima, extraordinária, mas era muito importante. Então, ele começou a se desentender com Barnabé, porque Barnabé queria que João Marcos os acompanhasse e ele não concordou. E foi naquele momento que Barnabé e Paulo se separam, né? Se separam, eles se entenderam, né, na missão do apostolado, de continuar levando a boa nova, mas eles decidiram se separar e ir para regiões diferentes para continuar o trabalho deles. E aí Paulo precisava escolher um outro discípulo para estar com ele, né? E aí foi quando ele escolheu Timóteo, que ele ficou bastante impressionado com ele, né? Então Paulo foi para não, nesse momento, perdão, pessoal, nesse momento ele escolheu Silas, né? Ele seguiu com Silas para Síria e Cilícia. Foi depois que
que ele trabalhou com Timóteo, tá bom? Então, essas discordâncias, pessoal, imagina quanta coisa, né? A gente precisa aprender na nossa vida, no nosso cotidiano, passamos às vezes por situações muito difíceis, muito complexas em nossa vida, discordamos das outras pessoas, às vezes por coisas tão pequenas, tão pueris, às vezes ficamos gastando a nossa energia, alteramos nosso padrão vibratório, nos sentimos assim presos a situações, ficamos remoendo aquelas coisas tão tristes na nossa mente, nos sentimos culpa às vezes por algumas coisas que fazemos, não nos perdoamos, às vezes até adoecemos por conta de discordarmos de pessoas que ou próximas a nós, ou que não são tão próximas, às vezes situações que acontecem no trabalho, na nossa própria família, coisas que às vezes nos levam a ter atitudes grosseiras, ríspidas, violentas, né? Acessos de raiva. Então, é muito importante que a gente sempre reflita sobre isso. Então, dentro da missão nossa, que é falar sobre o Evangelho de Jesus, trazer as suas lições de amor, precisamos sempre refletir, né? Deixar de lado quaisquer discordâncias menos dignas que tenhamos, dores às vezes que calam fundo em nossos corações, que fazem com que nos sintamos às vezes tristes, né, desconsolados, que queiramos desistir do nosso trabalho de amor. Não devemos fazer isso. É bem importante termos a convicção, né, dessa doutrina espírita maravilhosa, nos esmerarmos sempre nesses apóstolos, nessas pessoas extraordinárias que não desistiram e que, graças a elas, nós temos hoje tanto aqui para aprender, né? E Paulo e Barnabé acabaram se resolvendo também ali, apesar das discordâncias, e cada um seguiu o seu caminho e continuaram a fazer ali a missão que eles tinham, né? E tinham em seus corações. Uma coisa bem legal que a gente precisa comentar, e a dona Terezinha Oliveira faz questão de trazer na sua obra, é a diferença de pregação. Quando ela quer dizer, né, ela traz isso, porque até é exaltado bastante em Atos dos Apóstolos, a forma como Paulo de Tarso fazia essa pregação quando comparado com os outros evangelistas, né? Então, ele tem uma coisa diferente no seu falar. Paulo era impetuoso, né? Paulo era eloquente, ele era cheio de sabedoria e de certeza, ele se envolvia, ele se arremessava naquilo que ele fazia, e ele queria fazer, não que os outros não tivessem esse desejo também de ensinar, de pregar, mas a forma como ele falava, a forma como ele se posicionava, né? Ele tinha no fundo, ele usava o fundo da sua alma, né? Aquela coisa mais dele ali, profunda, para ensinar. Era muito belo mesmo. E era muito diferente porque ele também, ao longo de sua jornada, ele recebeu essas orientações diretamente de Jesus, certo? Então, olha essa frase que ele fala, eu trouxe para vocês aqui. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Foi orientado diretamente por Jesus em toda a sua jornada, porque Paulo era médium. E como ele era médium, ele tinha condições de conversar com o próprio Jesus e com outros espíritos, né, mensageiros do Cristo, que o serviam, o amparavam na sua jornada. Mas ele recebia essas orientações espirituais. Olha quanta beleza. E nós que somos espíritas, podemos olhar para isso e entender a magnitude e o significado dessa missão tão abençoada que é a mediunidade. E ele deixa claro isso numa passagem, né? Ele diz, né, que a diferença é essa: ele não recebeu, ele não aprendeu dos homens, ele aprendeu do próprio Jesus. Isso está em Atos dos Apóstolos. Ele diz essa fala. Então, essa diferença de pregação que ele fazia em relação àqueles que não haviam convivido com Jesus, mas que tinham aprendido de um apóstolo para o outro, com os próprios homens do caminho, com os cristãos, iam passando a mensagem, né, para todos os povos, para todas as pessoas, mas muitas dessas pessoas não haviam recebido essas instruções espirituais, mas de homens, de outros homens que ensinaram.
Agora, Paulo, ele tinha essa diferença que é tão importante da gente saber aqui, certo? Aí a questão, agora eu trouxe a divergência de prática mais interessante, onde a gente tem um personagem que é bastante relatado, que é o Timóteo, certo? Ele teve essa vivência aí com Paulo, então é interessante a gente falar sobre isso. E aí eu trouxe aqui a questão da circuncisão. E aí trouxe vários trechinhos que está em Coríntios 17, para a gente analisar junto assim, ó. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circunde. Olha que legal. Paulo disse isso. O que ele está querendo dizer? Se você foi chamado por Jesus para ser um tarefeiro, para ser um ceareiro, para segui-lo, para fazer o que ele ensinou, se você for circuncidado, fique circuncidado. Se você não for circuncidado, ou seja, você é incircuncidado, não se circunde. Não mude isso. Olha isso, que interessante. E a gente já vai entender por que isso é tão importante. Vocês sabem o que é circuncisão? É aquela retirada da pele, do prepúcio, do pênis, não é? Aquele excesso de pele. Os judeus, eles tinham essa prática. Para eles, isso era muito importante. Ao 8º dia de vida, eles eram circuncidados, havia a necessidade, e eles acreditavam que essa circuncisão era extremamente importante, porque era uma conexão maior com Deus, era como se fosse uma entrega a Deus, entende? Para eles era uma prática muito significativa, muito relevante, eles tinham isso, essa fé, essa crença verdadeira, e para eles era muito difícil abrir mão disso, e os gentios não eram circuncidados, então foi aí que surgiu foram aí que surgiram as grandes questões que haviam, né? Decidir se os gentios fariam ou não parte da igreja de Jerusalém, foi por aí que começou, porque eles não faziam a circuncisão como uma prática obrigatória, que tinha todo esse significado que havia, né, para os judeus, né? Então, aí vamos ler mais algumas passagens para entendermos melhor, ó. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Então, aqui, olha, novamente, é outra passagem que está em Coríntios, na carta aos Coríntios, que Paulo escreveu, que ele diz isso. Ele reitera, reforça. Trouxe isso várias vezes para vocês verem. Ele reitera, ele reforça diversas vezes que o que importa é a observância aos mandamentos de Deus. Ele quer dizer, como ele pregava aos gentios, é natural que ele quisesse que aquele povo fosse aceito ali dentro da igreja de Jerusalém, mesmo que não obedecesse às práticas que eram dos homens. Por isso ele traz dessa maneira. Olha a próxima frase, olha. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Se eu nasci gentil, sou gentil. Não tenho que ceder a uma prática dos homens, a uma crença dos homens, porque Jesus não exigiu isso de nós. Então, se ele não exigiu, não há necessidade que eu faça isso. Fique na sua vocação, na vocação para que foi chamado. Paulo era extremamente sábio, não é? Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Mais uma frase dele. Foste chamado sendo servo? Se você foi chamado sendo servo, seja servo. E se ainda puder ser livre, aproveita a ocasião. Você é um servo e ainda é livre, aproveita a ocasião. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Então, essa passagem aqui, ela nos elucida muito bem como Paulo defendia que as práticas judaicas não deveriam ser aplicadas aos ensinamentos de Jesus, porque elas nada significavam dentro da Boa Nova, nada significavam dentro do que Jesus tinha trazido do seu evangelho, porque não havia essa necessidade de cumprir rituais, como no Espiritismo nós não cumprimos. Não há ritos no Espiritismo. Nós não acreditamos que é necessário um culto, um ritual, nada que tenha coisas materiais envolvidas. No Espiritismo, nós acreditamos apenas na elevação espiritual,
né, na prática do bem, do amor, da caridade, sem necessidade de qualquer tipo de ritual. E Paulo, ele já trazia essa mensagem para nós. Por isso queremos mostrar aqui. Então, essa última frase aqui, olha, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Aqui foi quando ficou claro que a circuncisão não seria uma exigência, que o que seria exigido apenas, que é aquela decisão do concílio que foi dito, que eu disse um pouquinho atrás, era que não houvesse essa contaminação desses ritos, dessa questão de ídolos que eles adoravam, fornicação, a prática desvairada, né, das relações conjugais, que é quando elas eram feitas da forma incorreta, não é? Feitas sem o zelo, o amor um pelo outro. Então, a fornicação, que era quando você saía, né, dessa condição de devoção e de amor a uma outra pessoa, né, dentro do seu casamento, e do que é sufocado e do sangue. Ou seja, desde que vocês não cultuem ídolos, não cometam equívocos de fornicação, e fornicação aqui nós podemos entender quaisquer práticas que façam mal ao nosso corpo, né? Vamos entender quaisquer vícios, qualquer coisas mais materiais que nos atrapalhem na nossa jornada de evolução espiritual, de amor, de busca de Jesus, porque tudo aquilo que nos prende à matéria, obviamente, nos atrasa no nosso processo evolutivo. Então, devemos sempre lembrar disso, né? Cultos a imagens que são materiais, fornicação, quaisquer tipos de vício, a questão do sangue, quando você faz mal para outra pessoa. Então, era isso que eles queriam. A questão da circuncisão deveria ser entendida desta maneira. Tudo bem? Outra divergência prática que havia era a questão do batismo. A dona Terezinha Oliveira traz para nós com muita sabedoria no livro. Então, aqui, essa questão do batismo, ela aparece em Atos 19, 13, quem quiser se aprofundar. E aí eu trouxe a passagem, olha que legal essa passagem, ó. Perguntou-lhes então, em que sois batizado então? E eles disseram, no batismo de João. Eles seguiam essa prática porque o próprio João Batista batizava com água, não é? Ali no Rio Jordão. A gente estudou isso, a gente viu isso, né? É muito conhecida essa prática que João fazia. Mas João pregava o batismo do arrependimento, antes que ele fizesse aquela prática, que era uma simbologia, lavar a água, ela tinha todo esse simbolismo perante o povo judeu, por causa da criação do universo, né? Praticamente o universo ser água, né? Então eles acreditavam nisso, que a água ela fazia essa purificação, essa limpeza. Mas João, sempre antes de pregar, ele deixava claro, né, que as pessoas deveriam se arrepender. Você se arrepende dos seus pecados? E aí ele aplicava o batismo de água. E aí, continuando aqui, olha, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento, que é o que eu acabei de falar, né? E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Uhum. Então, ele queria mostrar que o batismo ali era uma prática simbólica de arrependimento, mas que as pessoas deviam acreditar no batismo de Jesus Cristo, ou seja, seguir com os seus ensinamentos, mudar a sua vida a partir de seus ensinamentos, que era isso que era importante. Ou seja, se arrependa dos seus pecados, deixe de lado quem você era, deixe de lado as coisas erradas que você fazia, as suas práticas menos dignas, e siga Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Era isso que Paulo queria dizer. O batismo de Espírito Santo, que é quando você entende as lições espirituais e pode seguir, né, aprendendo com Jesus, que era o que Paulo fazia todos os dias. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa passagem que fala assim, ó, se um homem não renasce da água e do Espírito,
foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Então, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, explica isso, né? Que o que queria dizer era isso, ó, se um homem não renasce da água e do Espírito, né, eles interpretaram pela necessidade da regeneração pela água, mas não era isso. Renascer da água, que significa renascer da carne, porque quando nós encarnamos, encarnamos novamente num corpo físico biológico, né? No corpinho ali, né? Quando o óvulo é fecundado, nós estudamos isso no Espiritismo. Então, ali, quando acontece a fecundação, o espírito é ligado ali, no momento da concepção. Nós estudamos isso no Espiritismo. Mas a água representa essa questão material e o espírito é a ligação do espírito que está reencarnando. Em diversas encarnações isso vai acontecer. Então o homem renasce pela reencarnação que nos dá a oportunidade de nos melhorarmos todos os dias, de buscarmos nosso progresso, de corrigirmos nossos erros, nossos equívocos. É isso que é o verdadeiro batismo, o batismo de Jesus Cristo, que Paulo de Tarso quis dizer, né? Que ele diz, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então, creio no batismo, nessa renovação moral, nessa renovação íntima, não é? Que é o batismo verdadeiro, quando acreditamos que somos capazes de mudarmos as nossas vidas, de nos melhorarmos, de buscarmos nosso progresso e daqueles que amamos, certo? Aí vamos falar um pouquinho agora do trabalho de assistência que Paulo fez, certo? Nesse trabalho de assistência, está em Gálatas 10 aqui, quando Tiago, Cefas e João, que eram colunas do cristianismo, né? Eles eram colunas porque eles eram a fortaleza, né? Que davam, né? A estrutura do cristianismo. Apoiaram a tarefa de Paulo e Barnabé de pregar aos gentios. Paulo registra que eles apenas recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, que ele também procurou fazer com diligência. Então, no seu apostolado, além de divulgar, disseminar a boa nova, Paulo também fazia esse trabalho de assistência aos desvalidos, aos pobres, aos sofridos, né? Em Coríntios também fala assim, ó, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, mostra que ele também fazia esse trabalho de assistência espiritual, que é muito interessante. Então, nesse texto primitivo, a gente consegue encontrar que Paulo não só falava, não só pregava, mas ele fazia o que o Espiritismo nos ensina. Fora da caridade não há salvação. Ele praticava a caridade também por assistência aos pobres, ajudava com os meios que ele tinha. O Espiritismo tem essa passagem que eu trouxe aqui para vocês, que fala assim, ó, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-se morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. Ou seja, busca o teu progresso praticando a caridade, exercitando o amor, se doando. Doa o teu tempo da forma mais preciosa possível, que é o que o Espiritismo nos ensina. Paulo já nos trouxe esse exemplo. Viajou 20 mil quilômetros por 14 anos, por vales difíceis de caminhar, no meio do deserto, passando frio, passando fome, passando dificuldades, trabalhando todos os dias com as próprias mãos, tirando o seu sustento do seu trabalho e não sustentando a si mesmo apenas, mas sustentando outras pessoas que o acompanhavam. E mesmo assim, além das pregações que fazia em praças públicas, ensinando aqueles que não tinham acesso, mas ele também assistia aos pobres, aqueles que necessitavam, né? Então, esse trabalho de Paulo de Tarso extraordinário que a gente precisa comentar, ok? Agora vamos comentar sobre a mediunidade curadora de Paulo. Então, além de fazer a disseminação da Boa Nova, além de ajudar os mais pobres, os desvalidos, aqueles que necessitavam, Paulo também tinha mediunidade curadora, então ele promovia curas, ele ajudava a cura, né?
com as pessoas doentes. Então, Paulo também curava, ó. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos os deixavam. Então, essa passagem aqui mostra, ó, e aí tem alguns exemplos. Em Listra, Paulo curou um paralítico, o que fez com que ele e Barnabé fossem aclamados como deuses. Então, imagina, né, no meio do povo, alguém paralítico, Paulo cura, a pessoa sai andando, né? Então, para aquele povo que não tinha conhecimento, eles eram deuses, certo? Em Éfeso, Paulo realizou uma série de curas e exorcismos, que eram afastar os espíritos adversários do bem, né? Os malignos que eles conheciam, assim, os demônios que assim eram chamados, certo? Em Troade, Paulo ressuscitou o jovem Eutico, que tinha caído 3 andares. Na verdade, ele não bem ressuscitou. A gente vai falar um pouquinho do jovem Eutico num slide mais para frente, e aí a gente vai entender melhor. Mas essa mediunidade curadora, o que Paulo fazia? Ele usava o seu magnetismo espiritual para auxiliar, para reajustar, né, o campo magnético daquelas pessoas, e aí, em contato com o seu perispírito, também havia a cura do órgão, né, do órgão físico que estava doente. Então, com seu magnetismo, ele tinha aquela carga magnética, né, do seu, que ele tinha fluidos curadores, aí que eram do fluido de efeitos físicos, e aí ele usava isso para fazer a cura do órgão doente, certo? Então, ele praticava isso, e é claro que isso exaltava os olhos do povo, e o povo achava que ele era Deus. Mas isso era interessante e importante na época, porque daquela maneira as pessoas passavam a acreditar naquilo que ele dizia, né? Nossa, então ele cura como Jesus curava. Então, realmente, ele é alguém que devemos ouvir, devemos aprender com ele, devemos entender que o que ele fala é verdadeiro, é real. Então, era importante que Paulo utilizasse essa mediunidade curadora. Aí tem uma outra passagem aqui interessante, que é a passagem que fala, né, sobre os 7 filhos de Seva, certo? Os 7 filhos de Seva, acho bem legal isso aqui. Haviam exorcistas ambulantes, não é? Pessoas que se diziam também exorcistas, que afastavam maus espíritos, mas que, na verdade, eles não eram, né? Porque para fazer afastar os espíritos sofredores, adversários do bem, aqueles que precisam ser retirados, que estão prejudicando irmãos encarnados, é necessário uma autoridade moral, né? Nós, médiums, precisamos dessa autoridade moral. Nós que trabalhamos na casa espírita, precisamos dessa autoridade moral. É com ela que podemos ajudar, né? Nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de desobsessão, nas reuniões que estamos ali trabalhando pelo bem do nosso próximo. Mas a autoridade moral, ou seja, a nossa conduta, a nossa reforma íntima, a prática do bem, a oração fervorosa, a nossa entrega aos ensinamentos do Cristo é fundamental. Então, nessa passagem, em Atos 19, ó, fala assim, ó, os que faziam isto eram 7 filhos de Seva. Então, haviam 7 filhos de Seva, que eram esses exorcistas ambulantes, que faziam com que o povo acreditasse que eles estavam exorcizando realmente, tá? Mas eles não conseguiam, porque eles não tinham essa autoridade moral que Paulo de Tarso tinha. Então, conta essa passagem do espírito que não foi afastado, que eles tentaram afastar, mas não afastaram, ó. Respondendo, porém, o espírito maligno disse a eles, né, aos exorcistas ambulantes: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Ou seja, o espírito maligno sabia quem era Paulo, sabia quem era Jesus e estava se dirigindo aos exorcistas ambulantes, os filhos de Seva. Quem sois? Por que achas que pode me expulsar, me afastar? Né? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Ou seja, eles não conseguiram afastar aquele espírito porque eles faltava autoridade moral, que é o que precisamos desenvolver.
A autoridade moral é não sermos em momento nenhum desacreditados por um espírito que fala: olha, você não tem autoridade moral porque você faz o mal, você não faz coisas boas, você não se dedica ao bem. Devemos desenvolver. Por isso que na evolução, na lei do progresso, precisamos desenvolver a nosso intelectual conhecimento e a moral, que é nos burilarmos, nos melhorarmos, pensarmos sobre os nossos defeitos, corrigir esses defeitos, buscar nossas virtudes, né? Para que a gente possa realmente um dia sermos como Jesus, perfeitos. E essa autoridade moral vamos desenvolvendo, nos disciplinando, abrindo mão das coisas pueris, abrindo mão das coisas materiais menos dignas, né? Tomando cuidado com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, para que eles não prejudiquem outras pessoas. E assim que vamos fazendo para sermos pessoas cada dia melhores, mais evoluídas. Então, aqui é um exemplo bem interessante que a dona Terezinha nos trouxe, tá? E aí, eu não sei por que esse slide ficou aqui, pessoal, me perdoem, mas aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele fala assim, ó, o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra, cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, ele tinha que vir e dar cumprimento às profecias que haviam sido ditas que aconteceriam, né, a autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Vier ensinar-lhes o caminho que esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus, de pressentirem esses meios. Então, essa beleza que nós temos aqui, que o Espiritismo traz para nós, que é tão importante nós entendermos. Jesus era exemplo de amor, né? Ele tinha essa missão divina, que um dia teremos também, se continuarmos buscando a nossa evolução e o nosso progresso. Aqui a dona Terezinha nos brinda com de graça recebestes, de graça dai. Se temos a mediunidade, se recebemos alguns dons especiais quando nascemos na Terra, coisas que trazemos com o propósito da nossa encarnação, devemos utilizar para o bem. E no caso da mediunidade, ela não pode ser utilizada, vendida, comercializada, não é? A mediunidade é santa, e ela é santa no sentido, não o santo que outras religiões usam, é santa no sentido de abençoada, no sentido de que realmente deve ser observada, é um compromisso que assumimos antes de encarnarmos na Terra, e devemos colocá-la em prática todos os dias da nossa vida, tomando muito cuidado, porque a mediunidade exige grande responsabilidade. Precisamos, sim, praticar a mediunidade e não vender. Por isso, Paulo, que era tecelão, que foi o ofício que ele recebeu de seus pais, porque naquela época o ofício passava dos pais para o filho, era ensinado, ele recebeu esse ofício de tecelão, ele aprendeu a tecer aquelas tendas que eles usavam, ele utilizou esse seu ofício para fazer esse trabalho e se sustentar a ele e aqueles que o acompanhavam quando necessário. E as suas pregações, o seu amor nas horas vagas. Então fala, nem de graça comemos o pão do homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Né? Então, olha que frase linda, né? Não devemos ser pesados para ninguém, todos nós temos que exercitar os dons que temos, trabalhando pelo nosso bem, pelo bem dos que amamos, e utilizando a mediunidade, o conhecimento espiritual, a prática do amor, o que sabemos e aprendemos no Espiritismo, gratuitamente. De graça recebestes, então de graça dai, certo? E aqui a história aqui do que aconteceu em Troade, em Atos, né, que no primeiro dia da semana teve caso do Eutico, que era, né, Paulo que ele demorou-se em Troade, ele ia embora, mas ele acabou demorando, ele ficou até meia-noite ali, entretido, conversando, pregando, e aí as luzes no cenáculo, né, onde eles estavam juntos, e havia esse jovem Eutico que estava na janela, só que ele adormeceu ouvindo Paulo e ele caiu da janela do terceiro andar, imagina a altura, e aí ele caiu nesse sono profundo, e aí
foi tido como morto, mas na verdade ele não estava morto, não é? Ele havia se acidentado, mas Paulo foi até lá e com seu magnetismo espiritual corrigiu o que havia sido causado a ele na queda, porque ele não havia se desencarnado, não havia os desligamentos dos laços fluídicos, ok? Porque ressuscitar é ressurgir o espírito, tá? Não tem a ver com o ressuscitar do entendimento que outras religiões têm, ressurgir o espírito. Então ele só corrigiu e aí o jovem no dia seguinte acordou bem, né? Então que ele se inclinou, ó, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então quando Paulo chegou sobre ele, viu que a alma estava lá, não tinha ido embora, mais uma prova, ó, que a ressurreição não é trazer da morte novamente, a ressurreição é só essa correção magnética, a alma dele estava lá, então Paulo só fez essa correção e o jovem retomou a vida, né? E aí mais um feito de Paulo que foi com que ele surpreendeu. E aí a partir daí Paulo também escreve as suas epístolas, porque ele fundava seus agrupamentos cristãos e ele escrevia depois cartas e enviava aos agrupamentos para orientar. Porque imagina, como é que ele ia até lá, né? A gente viu como era longe, ele andava a pé ou de navio, então não tinha como, né, ele ficar indo toda hora lá. Então ele fundava os seus agrupamentos nas cidades, deixava os seus responsáveis e depois ele enviava as cartas, que eram as epístolas. Que essas epístolas dos Coríntios que nós citamos aqui, Gálatas, que eu não falei que era Gálatas, mas eu citei algumas passagens de Gálatas, né? Então ele enviava essas cartas, ele escreveu 14 Romanos, Coríntios, para Coríntios ele escreveu 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, que é super difícil de falar essa palavra, Timóteo, Tito, que eram as chamadas pastorais também, Filemon e Hebreus. E nós vamos estudar no nosso próximo encontro essas epístolas por meio das viagens de Paulo. Então a gente vai entender um pouquinho melhor as viagens de Paulo. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, aprendemos bastante juntos hoje, não é mesmo? Então, vamos nos ver no próximo encontro. Espero que estejamos aqui juntos, reunidos, para falar mais um pouquinho ainda dos feitos de Paulo de Tarso, esse cristão maravilhoso que tanto nos ensinou e que podemos usar como exemplo em nossas vidas. Desejo a todos uma ótima noite, abençoada, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Muito obrigada e boa noite.